quando um empresário acredita que poderá exibir seu sucesso e humilhar a ex-esposa diante de todos. O que ele não imagina é que ela chegará acompanhada de seu filho adolescente, um rapaz tão parecido com ele que fará tremer seu orgulho e derrubará o cenário que havia preparado com tanto luxo. A partir desse instante, o que deveria ser celebração se converte num turbilhão de verdades ocultas, reproches e lágrimas que abrem passo a uma luta pela redenção e pela força da família. Creia-me, não poderá desviar o olhar até ao fim. Diga-nos a que horas nos ouve e de onde. Deixe o seu comentário, gostaríamos de o ler. A vida de Diogo Soares parecia perfeita, mas em seu interior guardava uma ferida que não havia sarado em 15 anos. O som distante dos sinos das igrejas de Lisboa ressoava como um eco irônico em seu escritório de vidro, marcando o início de uns dias que, sem o saber ainda, mudariam o seu destino para sempre. O homem observava o seu reflexo no cristal, alisando o nó da gravata com gesto preciso, enquanto pensava na jogada que estava a ponto de executar. Na mesa repousava um convite dourado, ainda aberto, com a caligrafia impecável que havia praticado com calma para que cada letra brilhasse com arrogância. Essa invitação não era só um gesto, era sua vingança, cuidadosamente planeada. Queria que Leonor Henriques, a mulher que o havia deixado quando ele apenas começava a levantar cabeça, visse com os seus próprios olhos a vida de luxo que agora desfrutava. O escritório, na zona da Expo, era um templo moderno de vidro e aço, onde se refletiam os brilhos do Tejo e o movimento de Lisboa. De lá de cima, o mundo parecia ordenado, desenhado à sua medida, como se tudo o que alguma vez sonhou tivesse sido conquistado. Mas, sob essa superfície brilhante, a recordação de Leonor continuava a ser uma espinha cravada. Vasco Silva, o seu assistente de confiança, entrou com um passo cauteloso. Levava o convite dourado entre as mãos como se transportasse um segredo que pesava mais do que aparentava. A sua voz foi respeitosa, embora tremesse ligeiramente. "Tenha certeza disto, senhor?" Diogo não desviou o olhar do espelho. "Completamente certo. Quero que o receba em pessoa, que veja tudo o que perdeu quando me deixou." Vasco respirou fundo. Conhecia o seu chefe há mais de 10 anos e poucas vezes o tinha visto tão obstinado. Com o devido respeito, convidar a sua ex-esposa para a sua boda parece... Diogo interrompeu-o com um movimento brusco da mão. "Não pedi a sua opinião. Só se certifique de que esse envelope chegue ao estúdio dela. Quero que ela o tenha hoje mesmo." O silêncio rompeu-se com o estalo dos fogos de artifício que chegavam desde o centro da cidade. Lisboa vibrava com as festas, com ruas apinhadas de gente, cheiro a sardinhas assadas e manjericos. De lá do alto, Diogo podia ver as colunas de fumo que subiam entre os edifícios. Uma recordação de que, enquanto todos celebravam, ele estava a preparar um espetáculo privado. A porta abriu-se de novo e apareceu Isabel Caetano, a sua noiva. Usava um vestido azul marinho, ajustado na perfeição, e um sorriso que parecia calculado. "Meu amor, ainda está empenhado nesta ideia?" perguntou com doçura forçada. Diogo respondeu sem a olhar, ainda concentrado no seu reflexo. "Não é uma ideia, é um facto. Leonor virá à nossa boda." Isabel apoiou uma mão no batente da porta. "Não acha que é um pouco infantil?" Diogo soltou uma risada seca. "Infantil? Essa mulher deixou-me quando vivíamos num apartamento diminuto e eu trabalhava 18 horas por dia. Não acreditou em mim. Agora sou um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Quero que veja o que perdeu."
Vasco, que ainda segurava o envelope, tentou intervir uma última vez. Senhor, as invitações são enviadas amanhã. Esta seria a única a sair hoje. Diogo pegou numa caneta dourada e escreveu uma nota pessoal no cartão. A vida recompensa os que arriscam e castiga os que se rendem. Ao terminar, selou o envelope com gesto solene. Que Leonor o leia com os seus próprios olhos. Quero que veja a mansão, os carros, o sucesso, tudo o que poderia ter sido dela. Isabel observava em silêncio, fingindo indiferença, embora por dentro fervesse de dúvidas. Sabia que arrastar a ex-esposa para a boda podia trazer consequências imprevisíveis. No entanto, também sabia que Diogo era um homem que não tolerava contradições. Com um sorriso que não chegava aos olhos, inclinou-se para beijar-lhe a bochecha e sussurrou: Espero que saiba o que faz. O ambiente no escritório carregou-se de tensão. Lá fora, o burburinho da cidade continuava a crescer, com grupos de música a desfilarem pelas ruas e turistas a aplaudirem cada estrondo de fogo de artifício. Dentro, em troca, o ar tornou-se denso, como se a decisão de enviar aquele envelope tivesse selado algo muito maior que uma simples boda. Vasco guardou o envelope no seu maletim com um suspiro resignado. Perguntou-se se era cúmplice de uma loucura ou testemunha de um acerto de contas longamente esperado. Sabia que a entrega dessa invitação abriria portas que talvez nunca poderiam ser fechadas. Antes de sair, virou-se para Diogo, tentando uma vez mais. Não acha que está a ir demasiado longe? Diogo virou-se com os olhos brilhantes de soberba. Pelo contrário, isto é apenas o princípio. O relógio do escritório marcava as 6 da tarde. O sol banhava as fachadas brancas do Centro Cultural de Belém e os reflexos alaranjados faziam com que tudo parecesse arder com a mesma intensidade que os fogos de artifício. Diogo, sem desviar a vista do horizonte, imaginou a cena. Leonor a entrar no hotel, a enfrentar o seu sucesso, rodeada da alta sociedade que tanto havia sonhado. Essa visão dava-lhe uma satisfação escura, quase infantil, mas também inevitável. Vasco saiu finalmente do escritório, fechando a porta com cuidado. No corredor, o eco dos seus passos soava estranho, como se a calma do edifício escondesse um segredo. O maletim pesava mais do que o normal, e cada degrau do elevador parecia aproximá-lo de um destino que nenhum deles havia calculado por completo. Dentro, Diogo ficou sozinho. Acendeu a luz da sua secretária e acariciou a superfície de mármore com a palma aberta. Era um homem que tinha tudo: dinheiro, reconhecimento, poder. Mas em seu coração continuava a bater a mesma ferida, a mesma voz que lhe recordava que não havia sido suficiente para reter Leonor. Agora, em sua mente, essa ferida fechar-se-ia com uma vitória final, com a imagem da sua ex-esposa a presenciar a vida que havia construído sem ela. O ruído da cidade intensificava-se enquanto caía a noite. Desde o janelão, Diogo contemplou as luzes da festa e o resplendor dos fogos de artifício, convencido de que o seu plano era perfeito. Vasco guarda silêncio, consciente de que esse convite dourado poderia desencadear um terremoto familiar. Leonor Henriques não esperava receber um envelope com caligrafia elegante que mexesse com todas as suas recordações. A carta dourada descansava sobre a mesa do seu pequeno estúdio no bairro da Alfama, entre máquinas antigas e rolos de filme sem revelar. A luz da tarde entrava pela varanda aberta, iluminando o papel brilhante que parecia pesar mais que todo o equipamento de fotografia junto. O eco dos fogos de artifício continuava a ressoar desde a praça próxima, recordando-lhe que Lisboa estava em plena celebração.
Sem embargo, naquele rincão, cheio de recordações, a festa parecia distante. Leonor ficou a olhar para o envelope como se fosse um objeto estranho. Um visitante inesperado que trazia consigo um passado que havia tentado enterrar durante anos. Com mãos trêmulas, abriu-o. Dentro encontrou a invitação que confirmava o que já suspeitava. Diogo Soares casava-se. A caligrafia era inconfundível, impecável, quase altiva. Leonor leu as palavras em silêncio e sentiu um nó na garganta. Não era uma simples invitação. Era uma declaração de poder, uma mensagem dirigida diretamente a ela. Ao seu lado, Tiago ajustava a lente de uma máquina digital. Havia herdado de sua mãe a paixão por capturar instantes, embora ainda o fizesse como um jogo. O adolescente, ainda com o uniforme escolar amarrotado, levantou a vista ao notar o silêncio denso. — O que tens nas mãos, mãe? Perguntou, sem dar demasiada importância no princípio. Leonor engoliu em seco antes de responder. — É uma invitação. Tiago deixou a máquina sobre a mesa e aproximou-se. — De quem? Ela olhou-o fixamente sem poder ocultar mais a verdade. — Do teu pai. As palavras ressoaram na habitação como um trovão. Tiago abriu os olhos com surpresa e logo com raiva. — O meu pai? O mesmo que nem sequer sei como se chama realmente. Leonor respirou fundo. Sabia que tarde ou cedo teria que enfrentar essa conversa. Chama-se Diogo Soares e vai casar-se. Tiago apertou os lábios, tentando processar o que escutava. E agora fico a saber. Assim, de repente, a tensão fez-se ainda mais forte quando o rapaz tirou um envelope amarrotado da sua mochila. Já que falamos de pais, hoje deram-me isto no hospital. São os resultados dos meus exames médicos. Leonor sentiu um arrepio enquanto abria o papel. O diagnóstico era claro. A mesma condição cardíaca hereditária que Diogo havia sofrido na sua juventude. O seu rosto empalideceu. — Por que nunca me disseste que ele tinha problemas cardíacos? Perguntou Tiago com um tom de repreensão. Leonor sentou-se pesadamente na cadeira, incapaz de sustentar o olhar do seu filho. — Porque pensei que não os tinhas herdado. Nunca quis que crescesses com esse medo. O adolescente fechou os punhos. — Fantástico! Outro presente de um pai que nem sequer me conhece. Leonor observou-o com o coração encolhido. O parecido com Diogo era inegável. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos brilhantes, os mesmos gestos de frustração. Sentiu que já não podia ocultar mais a verdade. Talvez seja a hora de ele o saber. Tiago levantou a vista com incredulidade. — O quê? Queres ir para a boda dele? Leonor assentiu com lentidão. — Quero que saiba que tenho um filho. Sempre tive medo da sua reação, mas já não posso esperar mais. És o primogênito dele, e ele tem os recursos para te ajudar. O rapaz negou com a cabeça com firmeza. — Não preciso do dinheiro dele. Não se trata apenas de dinheiro, Tiago. É pela tua saúde, pelo teu direito a conhecer a tua história completa. A conversa ficou interrompida quando tocou o telefone. Era Ana Pires, sua amiga de toda a vida e médica, que confirmava uma consulta com o cardiologista para a semana seguinte. Leonor atendeu em voz baixa, agradecida de ter alguém que a acompanhasse nesse momento de incerteza. Depois de desligar, aproximou-se do seu filho e abraçou-o. — Vamos ir a essa boda, Tiago. Não por vingança, não pelo seu dinheiro, mas porque é hora de a verdade sair à luz. O adolescente ficou em silêncio uns segundos, processando a ideia. — E se ele me odiar? E se te fizer mal? Leonor sustentou-o com firmeza. — Não pode fazer-nos mais mal do que já nos fez com a sua ausência. A tarde continuou o seu curso, e pela janela chegava o murmúrio dos vizinhos que instalavam luzes e grinaldas para a festa.
O ar cheirava a pólvora e a farturas recém-fritas. Lisboa continuava a vibrar de alegria, enquanto dentro do estúdio o ambiente estava carregado de emoções contidas. Tiago deixou-se cair no sofá, olhando o teto. Achas que me parecerei tanto com ele como dizem as tuas fotos antigas? Perguntou com uma mistura de medo e curiosidade. Leonor suspirou, acariciando o cabelo do seu filho. Já o veremos. Mas importa mais quem és tu, não com quem te pareces. Nesse momento, decidiu enviar uma mensagem confirmando a sua assistência à boda. Os seus dedos duvidaram sobre o ecrã antes de pulsar enviar. Sabia que aquela decisão abriria velhas feridas, mas também era a única maneira de fechar o círculo. A invitação dourada continuava sobre a mesa, brilhando com um resplendor quase irônico sob a luz da tarde. Leonor a observou com determinação, consciente de que não havia marcha atrás. Com lágrimas contidas, disse em voz baixa: chegou a hora de ele o saber. O confronto no hotel. O salão do hotel Tivoli Palácio de Setiais fervilhava de preparativos para a boda do ano. A brisa da serra entrava pelas esplanadas abertas, misturando-se com o aroma das flores que adornavam cada canto. Os empregados moviam-se com precisão, colocando toalhas brancas, taças de cristal e centros de mesa com lírios frescos. Diogo Soares caminhava entre eles com gesto satisfeito, revisando cada detalhe, como se tratasse de uma grande apresentação de negócios. À sua volta, os murmúrios dos organizadores misturavam-se com o murmúrio distante do Tejo e com o estalido de foguetes que chegavam desde as ruas de Lisboa, já que as festas estavam em pleno apogeu. Enquanto isso, num andar modesto do bairro da Alfama, Leonor Henriques ajustava a gravata do seu filho frente a um espelho antigo. O contraste entre os dois mundos não podia ser maior. Ali não havia luxo nem grandes decorações, só paredes com fotos familiares, máquinas fotográficas em prateleiras e uma mesa de madeira onde repousavam os papéis médicos de Tiago. A mulher respirava fundo, tentando transmitir serenidade apesar da tensão que levava no peito. Não posso acreditar que estamos a fazer isto, murmurou o rapaz, observando-se no espelho. O fato preto realçava as suas feições juvenis e o parecido com Diogo resultava ainda mais evidente. Estás nervoso, verdade? Perguntou Leonor com ternura. Tiago assentiu, baixando a mirada. Vamos arruinar a sua boda perfeita. Leonor corrigiu-o com firmeza. Não vamos arruinar nada, só vamos dizer a verdade. No hotel, Diogo recebia alguns dos seus sócios de negócios numa ceia prévia. As mesas enchiam-se de taças de vinho tinto, petiscos refinados e conversas sobre investimentos. Diogo levantava a taça com orgulho, convencido de que aquela noite marcaria o seu triunfo definitivo. Amanhã será inesquecível, dizia com voz forte, e todos assentiam entre risos e felicitações. Mas num rincão, Isabel Caetano observava a cena com expressão inquieta. Havia passado os últimos dias revisando documentos que confirmavam o que temia, a existência de Tiago. Guardava um dossiê oculto em sua habitação do hotel, cheio de fotos, recortes de jornais e notas médicas. A sua mente estava aprisionada entre a necessidade de proteger a sua posição e o medo de perder tudo se a verdade saísse à luz. Essa mesma noite, no apartamento da Alfama, Leonor recebeu uma mensagem da sua amiga, Ana Pires. Está segura do que vais fazer? Diogo pode ser muito vingativo. Leonor leu em silêncio, acariciando o ombro do seu filho. Não respondeu de imediato, mas os seus pensamentos estavam claros. Havia chegado o momento de enfrentar o passado, não por ela,
mas por Tiago. O rapaz sentou-se na cama, olhando um velho álbum com fotos da sua mãe. "E se ele nos odiar?" perguntou em voz baixa. Leonor ajoelhou-se frente a ele, tomando as suas mãos. "Não pode magoar-nos mais do que o que já nos fez com a sua ausência. Tens direito a conhecer a tua história." O dia seguinte amanheceu com um céu azul e um ar festivo. O hotel vestia-se de gala, enquanto na cidade os balões esperavam a subida final da semana. No salão principal, os organizadores faziam os últimos retoques nas flores e na iluminação. Diogo dava as instruções com um tom seguro, convencido de que o plano para humilhar Leonor estava sob controle. "Quero que tenha um assento na primeira fila", disse a Vasco Silva, o seu assistente. "Quero que veja cada detalhe." Vasco assentiu em silêncio, embora por dentro duvidasse daquela estratégia. Em paralelo, Leonor ajudava Tiago a pôr os botões de punho. O rapaz, ainda inseguro, voltou a olhar-se no espelho. "É como ver-me a ele em 20 anos, disse com voz trêmula. Leonor olhou-o com ternura e dor ao mesmo tempo. Sabia que a semelhança seria impossível de ocultar frente aos olhos de Diogo e de todos os convidados. "Recorda, só viemos dizer a verdade." Enquanto os convidados chegavam ao hotel, Isabel permanecia sozinha em sua habitação, olhando o dossiê uma e outra vez. As fotos de Tiago, tão parecido com Diogo, a atormentavam. As suas mãos tremiam quando fechou a pasta e a escondeu num gavetão. Olhou-se ao espelho com lágrimas contidas. "Se isto sair à luz, perderei tudo", murmurou para si mesma. Lá fora, a música dos quartetos de cordas já soava e os primeiros brindes se escutavam no salão. A noite prometia ser longa e brilhante, mas sob essa aparência perfeita, escondia-se um segredo que estava a ponto de estourar. Isabel, desde a escadaria principal, aperta o dossiê contra o seu peito e murmura: "Já não há marcha atrás." Os sinos da Sé, de Lisboa, tocavam enquanto os convidados chegavam ao hotel, sem imaginar o espetáculo que estava por estourar. O som viajava desde o centro de Lisboa até a orla, misturando-se com o murmúrio do mar que beijava a areia frente ao hotel Tivoli Palácio de Setiais. A tarde estava limpa e luminosa, e uma brisa com perfume de rosmaninho escoava-se pelo vestíbulo aberto, onde o pessoal colocava arranjos florais e um quarteto de cordas ensaiava peças suaves que flutuavam como seda. O eco das palavras de Tiago a noite anterior seguia na mente de Leonor. "É hora de ele o saber." Aquela frase havia-se-lhe ficado cravada no peito como uma campainha própria, rítmica e obstinada. Ela e o seu filho desceram do táxi frente ao hotel, e o brilho dos cristais, os uniformes impecáveis dos porteiros e o tapete claro estendido até às portas fizeram-nos sentir que estavam a entrar num cenário que não lhes pertencia. Leonor respirou fundo, ajustou a pequena bolsa onde levava os papéis médicos e tomou a Tiago do braço com firmeza. Dentro, o vestíbulo parecia um mar ordenado de conversas em voz baixa. As lâmpadas altas lançavam brilhos sobre o mármore, havia centros de mesa com ramos de laranjeira e lírios brancos, e o cheiro à colônia fresca misturava-se com o do café que uns empregados serviam em chávenas pequenas. O quarteto deixava cair notas longas, e os fotógrafos de uma revista social esperavam discretamente junto a uma coluna, preparados para capturar sorrisos impecáveis. Os festejos de Lisboa seguiam presentes no ar. Em algum lugar próximo, um foguete explodia, seco e festivo. Diogo Soares atravessou o vestíbulo com passo seguro, cumprimentando 2 sócios e a um jornalista, que lhe estendeu a mão com admiração. Levava o fato perfeitamente ajustado
um alfinete de gravata que brilhava e essa mirada de executivo que está acostumado a ordenar e a ser obedecido. Parou junto ao balcão onde operava a equipa organizadora e tirou o telemóvel para rever uma lista com o protocolo de chegada de convidados. Ao seu lado, Vasco Silva sustentava uma pasta e tentava seguir-lhe o ritmo, anotando mudanças de último minuto. Quero que se assegurem de que Leonor tem assento na primeira fila, disse Diogo sem levantar a voz. Como quem dita um detalhe técnico, quero que veja a cerimônia desde o melhor ângulo. Vasco apertou a mandíbula e a caneta ficou suspensa sobre o papel. Senhor, com o devido respeito, se a imprensa se inteira de que a sua ex-esposa está aqui, poderia ser um problema, disse em voz mais baixa. Os fotógrafos já estão nervosos, perguntaram por surpresas. E temo que... Diogo cortou-o com um leve movimento de cabeça. Não é assunto da imprensa, é um assunto meu. Faça-o, respondeu com a calma fria de quem fecha um trato. Vasco assentiu, mas o gesto lhe saiu pesado. Deixou escapar um suspiro que não se ouviu por cima do quarteto. Leonor e Tiago cruzaram a porta principal e por um instante tudo pareceu abrandar. A luz do exterior seguiu-os uns passos, desenhando um halo ao redor das suas figuras. Tiago levava um fato escuro e uma gravata simples. A juventude não ocultava a atenção nos seus ombros, nem essa mistura de orgulho e temor que os sustentava mais direito do que o normal. Leonor aproximou-se do balcão, pediu com amabilidade as indicações para a sala principal e agradeceu com um muito obrigada, que soou firme, quase profissional, como se a cortesia fosse o seu modo de proteger-se. A poucos metros, Diogo viu-os. Não foi um reconhecimento imediato, senão um reconhecimento que cresceu nele como uma maré rápida. Primeiro, a silhueta de Leonor, logo o gesto do seu queixo, e por fim, os olhos do rapaz. Esses olhos que pareciam tirados de um tempo que ele acreditava esquecido. O coração de Diogo deu um salto e por um momento o som do quarteto apagou-se-lhe, como se alguém tivesse fechado uma porta em seu ouvido. Deu um passo, logo outro, sem saber se cumprimentar ou retirar-se. Os convidados começaram a murmurar, primeiro com curiosidade, depois com essa faísca elétrica que acende os rumores. Quem são? Perguntou uma mulher com leque. Ela parece-se a alguém das fotos antigas, sussurrou um cavalheiro, inclinando-se para a sua esposa. Um empregado passou com uma bandeja de taças e a vibração no ar fê-lo tremer as mãos. Os flashes de 2 fotógrafos piscaram brevemente, como se um reflexo os tivesse enganado. Isabel Caetano descia a escadaria principal com um vestido marfim, elegante e sóbrio. Sustentou por um instante a mirada sobre a cena e notou a linha invisível que unia Diogo com esse rapaz que acabava de entrar. Reconheceu o parecido ao primeiro golpe de vista, e algo se contraiu em seu estômago. Levava uma pequena bolsa rígida, onde, em outra ocasião, havia escondido um dossiê. Hoje não o levava em cima, mas o peso da informação a acompanhava igual. Apertou o corrimão com a mão enluvada e se obrigou a seguir descendo, a sorrir como se espera de uma noiva, a ponto de entrar em seu grande dia. Leonor percebeu o silêncio que se abria a seu passo, não como um vazio, senão como um sulco na água. Os seus dedos procuraram o pulso de Tiago e a encontraram tépida, com um pulso acelerado. Tranquilo? Disse Leonor. Respira. Ele assentiu de forma quase imperceptível. Olhou-se numa coluna espelhada e por um momento acreditou ver a sombra do seu pai no mesmo lugar, como se o vestíbulo refletisse 2 tempos superpostos. Diogo aproximou-se o suficiente como para que só eles se escutassem. Leonor,
disse com uma voz que quis soar neutra, mas a que se lhe escapou um traço de surpresa. Ela inclinou a cabeça sem desviar a vista. "Boa tarde", respondeu, com educação seca. Tiago deu meio passo à frente. Não se escondeu atrás de sua mãe. Cravou os olhos nos de Diogo e o parecido, visto de frente, já não foi uma suspeita, foi um golpe. A corda do violino se quebrou numa nota e o quarteto se deteve um segundo, o justo para que todo o vestíbulo respirasse ao mesmo tempo. "Bem-vindos", acertou a dizer Diogo, e a palavra soou estranha em sua própria boca. "Podemos falar em um lugar mais tranquilo." "Viemos sentar-nos na cerimônia como convidados", contestou Leonor. "Devagar, para que não houvesse dúvidas. Depois falaremos." O rapaz não apartava a mirada, e nessa mirada havia uma pergunta e uma repreensão, mas também uma curiosidade viva que o sustentava em pé. Vasco apareceu a um lado, discreto, e se inclinou para Diogo. "A imprensa está no jardim lateral", murmurou. "Se os veem juntos, começarão a perguntar." Diogo não respondeu de imediato. Um músculo lhe vibrou na bochecha. "Ocupe-se de que ninguém se aproxime", disse ao fim, "e assegure-se de que tenham assento na primeira fila." Vasco engoliu em seco. "Sim, senhor", respondeu sem esconder a inquietude. Virou-se para uma coordenadora, indicou-lhe os sítios e, antes de afastar-se, olhou a Tiago com um gesto breve de respeito. Várias pessoas tentaram retomar a conversa. O quarteto reiniciou a peça a um tom mais baixo e um empregado ofereceu água a Leonor. Ela tomou o copo e agradeceu com um obrigada, quase inaudível. O cristal frio acalmou a sua mão. Tiago respirou fundo, como se o frescor do vestíbulo lhe devolvesse o equilíbrio. A proximidade do mar se sentia, uma umidade salgada que amortecia o perfume dos lírios. Os raios do sol entravam desde o passeio marítimo e pintavam faixas douradas sobre as lajes. As cadeiras da cerimônia estavam dispostas mais além do vestíbulo, atrás de um arco de flores. Uma assistente de bordo aproximou-se para guiá-los. "Por aqui, por favor", disse com amabilidade. Leonor pensou na primeira vez que havia chegado da mão de Diogo a um evento elegante, muitos anos atrás. Recordou seu vestido singelo e a falta de jeito com os talheres. Recordou também a promessa de que, quando tudo fosse melhor, voltariam a esse lugar como família. Agora regressava da mão de seu filho, e a promessa tinha outro sentido. Tiago não apartou os seus olhos de Diogo enquanto avançavam uns passos. O homem o seguiu com a mirada, ainda aturdido. O tempo pareceu juntar-se como duas ondas que se chocam, gerando espuma. Os convidados se abriam a seu passo, com uma mistura de cortesia e curiosidade. Um casal mais velho inclinou-se para eles e sussurrou um "boa tarde", que soou sincero. Esse pequeno gesto, trivial e português, deu a Leonor e a Tiago um fio de normalidade ao que aferrar-se. O quarteto chegou ao fim da peça e se fez um silêncio polido, um silêncio que pareceu prender cada mirada em seu sítio. Tiago cravou os seus olhos azuis nos de Diogo, provocando um silêncio incômodo que interrompeu a música. A respiração dos presentes se tornou cautelosa, como se todos temessem romper algo frágil. Na borda da escadaria, com a vista encaixada no triângulo perfeito que formavam os três, Isabel deu um passo e o brilho da balaustrada lhe cruzou o peito como uma linha de luz. Isabel, da escadaria principal, aperta o dossiê contra o seu peito e murmura: "Já não há marcha atrás." O murmúrio se converteu num rumoroso quando Leonor deu um passo em frente. Os convidados, vestidos de gala, se olhavam entre si,
surpreendidos de que o silêncio cortado do vestíbulo se trasladara ao salão principal com tanta força. O quarteto de cordas havia retomado a melodia, mas os músicos baixaram o volume pouco a pouco, incapazes de sustentar um ambiente que já estava contaminado de tensão. Na cúpula dourada, as luzes refletiam brilhos sobre as taças de cristal e os fotógrafos de revistas sociais enfocavam com rapidez, conscientes de que algo extraordinário estava a ocorrer. No ar ficava o eco do parecido entre Tiago e Diogo. Alguns convidados cochichavam com gestos incrédulos, enquanto outros tomavam fotos discretas com os seus telemóveis. Um empresário mais velho sussurrou: "É idêntico a Diogo quando era jovem." Uma mulher com leque cobriu a boca, incapaz de dissimular a surpresa. Leonor sentiu que o momento havia chegado. Levava anos guardando silêncio, engolindo a verdade para proteger o seu filho, mas essa noite não podia ocultá-lo mais. Olhou para Tiago, que se mantinha firme junto a ela, e lhe apertou a mão. A voz de Leonor alçou-se, clara, embora o coração lhe batesse com violência. "Este é o teu filho." As palavras ressoaram na sala como um trovão, e a música se deteve de golpe. O eco se propagou pelas paredes do salão, tão alto que inclusive quem estava ao fundo o escutou com nitidez. O murmúrio se transformou em exclamações abafadas, em um caos contido de miradas que iam de Diogo a Tiago e de Tiago a Leonor. O rapaz se manteve erguido, embora sentisse que as pernas lhe tremiam. Os fotógrafos começaram a disparar os seus flashes sem descanso. O brilho branco inundava a sala, capturando rostos tensos e gestos incrédulos. Diogo, de pé perto do altar improvisado, ficou gelado. A sua boca abriu-se apenas, mas nenhuma palavra saiu. Olhou para Leonor com um gesto de incredulidade e depois a Tiago, incapaz de negar o que os seus próprios olhos confirmavam. O silêncio durou apenas uns segundos até que os convidados começaram a falar todos ao mesmo tempo. "Não pode ser. É igual. Por que nunca o disse?" O ruído cresceu até que se tornou um rumoroso de vozes que chocavam com o teto abobadado. Um jornalista aproveitou para levantar a sua câmera e gravar em direto. A imagem de Diogo paralisado junto ao rapaz, que era o seu reflexo adolescente, se tornou um espetáculo público. Diogo finalmente reagiu. Deu um passo adiante com a respiração agitada. "Que significa isto?" perguntou com voz quebrada. Leonor não baixou a vista. "Significa o que vês. Tiago é o teu filho." Diogo engoliu em seco, mas não pôde dizer nada mais. O parecido era irrefutável, e os olhos de Tiago, tão idênticos aos seus, o desarmavam. Então, uma voz inesperada rompeu o silêncio. Isabel Caetano, desde um dos degraus com o rosto pálido, sustentou a vista de todos os presentes. Soube de tudo este tempo. O murmúrio mudou de tom. Agora as miradas se dirigiam a ela, que descia devagar com o vestido marfim, brilhando sob as luzes. A sua confissão caiu como um novo golpe, e o desconforto dos convidados se tornou ainda mais evidente. Diogo girou bruscamente para ela. "O que disseste?" Isabel respirou fundo. "Contratei um investigador faz meses. Descobri tudo sobre Leonor e sobre o rapaz. Tinha medo de que, se o soubesses antes da boda, me deixarias." A sua voz tremia, mas se sustentou com orgulho. Os flashes voltaram a disparar. O caos intensificou-se. Alguns convidados se levantavam das suas cadeiras, outros buscavam a saída, e os músicos abandonavam discretamente os seus instrumentos. Tiago baixou a mirada, sentindo que o solo se movia sob os seus pés. Leonor lhe acariciou o ombro, sussurrando-lhe que respirasse, que não estava sozinho. Diogo apertou os punhos com o rosto desencaixado.
Os seus olhos se moviam entre Isabel e Leonor, entre a traição e a verdade revelada. A raiva subiu-lhe como um fogo pela garganta, e com voz forte, quase gritada, lançou as palavras que ninguém esperava escutar. A boda se cancela. O anúncio ressoou no salão como uma campainha final. Os convidados se levantaram em massa, alguns murmurando com incomodidade, outros aproveitando para sair apressados. Os empregados deixaram as bandejas sobre as mesas e se retiraram, confusos. O quarteto de cordas guardou os seus instrumentos em silêncio. A grande cerimônia, que prometia ser a boda do ano, se desmoronava em questão de minutos. Isabel soltou a pequena bolsa que levava e a deixou cair ao solo. O som seco do metal do fecho ressoou no mármore. Os seus lábios se apertaram e as lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Diogo a olhou com uma mistura de fúria e decepção. Me ocultaste a verdade, disse em voz baixa, mas todos o escutaram. Como esperavas que me casasse contigo? Isabel tentou aproximar-se, estendendo a mão. Fiz por medo, não queria perder-te. Mas Diogo apartou a vista, incapaz de seguir escutando. Tiago, ainda no centro do salão, olhou para sua mãe com angústia. Mãe, isto foi um erro, sussurrou. Mas Leonor o tomou da mão com firmeza. Não, filho, era necessário. Os fotógrafos capturavam cada gesto, cada lágrima, cada palavra. O caos já não podia deter-se. Vasco apareceu perto da entrada, tentando conter os jornalistas. Não se permitem câmaras aqui, repetia com voz firme, embora soubesse que era inútil. O dano estava feito. O escândalo já se expandia mais rápido que qualquer rumor anterior. O ar se tornou espesso, carregado de tensão e de miradas que ardiam. O hotel, que devia ser cenário de uma celebração, se transformou em um campo de batalha de emoções e verdades rotas. Diogo permaneceu de pé, com o rosto endurecido, olhando para Leonor e Tiago. Sabia que já nada voltaria a ser igual. Diogo, com o rosto desencaixado, grita: A boda se cancela? Enquanto as luzes tremem e os convidados começam a sair. As portas do salão se fecharam, deixando só aos protagonistas frente à verdade nua. O eco das vozes dos convidados ainda ressoava nos corredores, como um rumor distante que pouco a pouco se apagava com o correr dos passos e o estalido das câmaras que se afastavam para a rua. No interior do restaurante privado do hotel, o silêncio se fez espesso, quebrado só pelo tilintar das taças abandonadas sobre as mesas e o suspiro cansado de um empregado que recolhia flores murchas sem atrever-se a levantar a vista. O eco do grito de Diogo seguia vibrando nas paredes. A boda se cancela. Aquela frase, lançada com fúria, havia derrubado a fachada de sucesso e orgulho que ele havia construído durante anos. Agora, com a gravata frouxa e as mãos crispadas, parecia um homem distinto, mais vulnerável. Aprisionado entre o desconcerto e a necessidade de explicações, Leonor e Tiago se sentaram numa das mesas do fundo, sob uma lâmpada tênue que apenas iluminava os seus rostos. Diogo ficou de pé frente a eles, como se não soubesse por onde começar. Por que agora? Perguntou ao fim com voz grave. Leonor sustentou a sua mirada sem pestanejar. Porque já não podíamos esperar mais. Porque ele tinha direito a saber a verdade. Diogo fechou os olhos um instante, como se a resposta lhe doesse fisicamente. Tiago, com os braços cruzados sobre o peito, o olhava com uma mistura de raiva e desafio. E tu? Disse o rapaz. Onde estavas quando te necessitávamos? Diogo apertou a mandíbula.
Não sabia que existias. Leonor o interrompeu com dureza. Não sabias porque nunca perguntaste. Porque quando eu quis falar de família, só escutavas números, contratos e reuniões. Foste atrás da tua empresa e eu fiquei sozinha. A voz de Leonor tremeu, mas não perdeu firmeza. O rapaz os olhava a ambos, sentindo que cada palavra era um fragmento de um quebra-cabeças que por fim se armava diante dele. O silêncio voltou a cair uns segundos. No exterior, os fogos de artifício das festas de Lisboa soaram na distância, recordando que a cidade seguia celebrando, enquanto, dentro daquela sala, se travava outra classe de batalha. Tiago golpeou a mesa com o punho e o som seco fez vibrar as taças. Não preciso do teu dinheiro, necessito que entendas o que perdeste, exclamou com lágrimas contidas. A sua voz se quebrou e por um momento o orgulho adolescente se desmoronou, mostrando a ferida real. Leonor tentou acalmá-lo, pondo a mão sobre o seu ombro. Filho, tranquilo, mas ele negou com a cabeça. Não, mãe, tem que escutá-lo. Tem que entender o que significa crescer sem um pai. Ver a todos os meus amigos com os seus nos jogos de futebol, nas reuniões da escola, enquanto eu me inventava desculpas para explicar a tua ausência. Diogo. A palavra tua ausência soou como um golpe e Diogo sentiu que lhe faltava o ar. Com passo firme, Ana apareceu na porta. Levava ainda a bata branca sob o casaco e o maletim pendurado do ombro. Havia chegado apressada após a chamada de Leonor. Perdão que interrompa, mas isto não pode esperar, disse com seriedade. Os três a olharam com surpresa. Tiago necessita de atenção médica imediata. Os resultados são claros. O seu coração requer seguimento e cuidado urgente. O silêncio se tornou ainda mais pesado e o ar se encheu de uma nova gravidade. Diogo deixou-se cair numa cadeira, apoiando a frente na mão. A minha condição, murmurou. Ele a herdou. Ana assentiu com calma. Sim, e não é algo que possamos ignorar. Requer mudanças de rotina, medicação e revisões frequentes. Se o enfrentamos juntos, há esperança. Leonor apertou a mão do seu filho, enquanto este olhava para outro lado, com a respiração acelerada. Lá fora da sala, Vasco tentava conter os jornalistas que ainda esperavam notícias. Não há declarações, repetia com firmeza, enquanto fechava a porta do corredor e desviava os curiosos. Dentro, em troca, o ambiente era tão íntimo que parecia um confessionário. Isabel havia desaparecido por uma saída lateral do hotel, com lágrimas nos olhos e uma mala apressada. A sua história com Diogo havia terminado nesse mesmo instante, sem possibilidade de retorno. Tiago rompeu o silêncio. Não quero que me trates como um projeto nem como uma dívida. Só quero que sejas o meu pai. Diogo levantou a vista e nesses olhos jovens reconheceu a mesma intensidade que ele havia sentido na sua juventude, a mesma luta por fazer-se escutar. Quero estar contigo, respondeu com voz rouca. Não sei como fazê-lo, mas quero tentá-lo. Leonor o observou com incredulidade, ainda incapaz de confiar do tudo, mas pela primeira vez viu uma fresta de sinceridade. Ana guardou os seus papéis e fechou o maletim. Devemos levá-lo ao hospital o antes possível, disse com tom profissional. Não há tempo que perder. Leonor assentiu de imediato enquanto acariciava o cabelo de Tiago. O rapaz, embora assustado, aceitou com um gesto cansado. Diogo levantou-se, disposto a acompanhá-los. O ruído da cidade seguia explodindo com pólvora e música, mas nessa sala o estrondo mais grande era o de uma verdade que, depois de 15 anos,
Já não podia ocultar-se. Ana toma ar e anuncia com seriedade: Tiago necessita de atenção médica imediata. A sala de espera do Hospital Santa Maria estava em silêncio, só quebrado pelo murmúrio distante dos alto-falantes que anunciavam números de consulta e o ruído metálico de um carrinho de limpeza que passava pelo corredor. O ar cheirava a desinfetante e as paredes brancas devolviam uma frieza que fazia mais pesado o tempo. Leonor estava sentada junto a Tiago, segurando-lhe a mão com força. O rapaz tratava de parecer forte, mas os seus olhos se moviam de um lado a outro, seguindo as enfermeiras que passavam, aos médicos que cruzavam com pastas na mão e aos pacientes que entravam e saíam das consultas. As palavras de Ana no hotel ainda ressoavam em seus ouvidos. Tiago necessita de atenção médica imediata. Leonor recordava o tom de sua amiga, mais firme que nunca, e sentia que não havia escapatória. Haviam chegado ao hospital em silêncio, cada um aprisionado em seus pensamentos. Diogo ia com eles, mas se havia ficado de pé, uns passos mais atrás, com a mirada cravada no solo e as mãos metidas nos bolsos do fato. Não estava acostumado a essa classe de cenários. As juntas de negócios e os auditórios eram o seu terreno, mas os corredores de um hospital, com o seu cheiro a urgência e fragilidade, lhe resultavam alheios e dolorosamente íntimos. Um médico com bata branca saiu por fim de uma porta e chamou pelo nome de Tiago. Podem passar. A voz era neutra, mas Leonor sentiu um salto no estômago. Se levantou de imediato e ajudou o seu filho a pôr-se em pé. Diogo deu um passo adiante, duvidando se acompanhá-los ou esperar fora. Tiago o olhou de soslaio e, pela primeira vez, foi ele quem tomou a iniciativa. Vem, disse com um tom seco mais suficiente para que Diogo o seguisse. A consulta era pequena, iluminada com luz fria. Havia uma tela com gráficos cardíacos e uma secretária com papéis perfeitamente ordenados. O médico se apresentou como Dr. Mendes, especialista em cardiologia pediátrica. Se sentou, revisou os resultados e logo alçou a vista para eles. Os exames confirmam o que suspeitávamos. Tiago apresenta a mesma condição cardíaca que seu pai teve em sua juventude. Leonor apertou a mão do seu filho enquanto Diogo se removia na cadeira, como se a frase o houvesse golpeado diretamente no peito. O que significa isso exatamente? Perguntou Leonor com voz tensa. O médico falou com calma. Que requer seguimento constante. Necessitará de medicação diária, controlos regulares e é provável que deva limitar certos desportos ou esforços intensos. Não é uma sentença definitiva, mas é um caminho que requer disciplina e cuidado. Tiago baixou a mirada e pela primeira vez o medo cruzou o seu rosto de maneira evidente. Já não poderei jogar futebol? Murmurou. Mendes negou suavemente com a cabeça. Não de forma competitiva. Sim, poderás levar uma vida normal, mas com precauções. A chave será o controle médico e a responsabilidade. Diogo se inclinou para a frente como se de pronto despertasse de um letargo. Doutor, há algum tratamento mais avançado? Alguma alternativa? Mendes o olhou com seriedade. Há opções de segmento com dispositivos, estudos clínicos, mas o principal é não atrasar o cuidado. Com o compromisso da família, Tiago pode viver muitos anos sem complicações graves. Diogo assentiu com um gesto rápido e depois se virou para Leonor. Eu posso encarregar-me dos gastos de tudo o que faça falta. Tiago levantou a cabeça de golpe. Seus olhos azuis brilhavam de indignação. Não preciso do teu dinheiro, exclamou com a voz quebrada. A mãe me cuidou todos estes anos sem ti. Não apareças agora com talões. Não se trata disso.
O silêncio que seguiu foi tão denso que Leonor sentiu que o ar se podia cortar. Diogo baixou a vista e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu pequeno, vulnerável, sem armas que o protegessem. Leonor acariciou o braço do seu filho. Tranquilo, disse com suavidade. Escuta o doutor. Tiago respirou fundo, ainda com o peito agitado. O médico esperou uns segundos antes de continuar. O mais importante é que entenda que não está sozinho. Necessitará de apoio emocional. Ademais de médico, não pode viver com medo. Tem que aprender a gerir a sua condição. Ana apareceu na porta nesse momento com uma pasta na mão. Havia vindo para acompanhar, não só como doutora, senão como amiga de Leonor. Falei com os especialistas, explicou entrando com passo sereno. O prognóstico é bom se seguirmos o tratamento, mas o essencial é que o façam juntos. Nenhum dos dois pode carregar com isto por separado. Seus olhos passaram de Leonor a Diogo, detendo-se um segundo em cada um, como se sublinhasse com a mirada o que suas palavras exigiam. Fora, no vestíbulo, Vasco estava de pé, atendendo chamadas de jornalistas. Com voz cansada, repetia o mesmo uma e outra vez. Não há declarações. Por favor, respeitem a privacidade. Sabia que a história já estava a correr pela cidade, que os titulares falariam do empresário cuja boda se arruinou com o aparecimento de um filho oculto. Mas dentro do hospital, esse ruído parecia longínquo, como se a urgência real estivesse em um coração jovem que necessitava bater sem sobressaltos. O médico Mendes entregou uma folha com o esquema do tratamento. Aqui estão as indicações: medicação diária, dieta controlada, evitar esforços bruscos. O revisaremos em 1 mês. Leonor tomou o papel com cuidado, como se sustentasse um cristal. Diogo se inclinou para olhar também, mas Tiago o afastou com a mirada. O leremos nós, disse em voz baixa. Diogo ficou quieto, engolindo em seco. Ana fechou a pasta e falou com suavidade. Tiago, não é só um paciente. És um rapaz brilhante e isto não define quem és. É um repto, sim, mas não uma condenação. E agora que o teu pai está aqui, poderás aprender de alguém que já passou pelo mesmo. Tiago o olhou com desconfiança. Tu também? Diogo assentiu devagar. Sim, também tive que renunciar a coisas, mas encontrei outras. E embora o fiz sozinho, não quero que tu o faças sem apoio. O rapaz se ficou em silêncio, aprisionado entre o rancor e uma faísca de curiosidade. Leonor o observava, com o coração dividido entre a raiva para Diogo e o desejo de que Tiago encontrasse um equilíbrio. Fora, o sol da tarde se filtrava pelos janelões do hospital, dourando os corredores com uma luz inesperadamente cálida. Ana suspirou e disse devagar: o tratamento será longo, mas não impossível, se o afrontam juntos. A frase ficou flutuando na sala como uma promessa, como um repto compartilhado que os três deviam assumir a partir desse instante. O aroma intenso do café enchia a cafeteria das horas enquanto Leonor, Diogo e Tiago se sentavam à mesma mesa pela primeira vez. O local, com sua decoração barroca de paredes altas e lâmpadas de cristal, parecia um refúgio fora do tempo. Ao seu redor, casais de turistas comentavam em voz baixa suas rotas pela cidade. Um grupo de estudantes pedia ginginha e pastéis de nata, e na barra, um empregado servia com gesto ágil copos de vinho do Porto a 2 senhoras mais velhas que discutiam sobre as festas de Lisboa. A vida em Lisboa seguia o seu curso, mas para eles três, aquele encontro era um mundo à parte. A recordação da consulta no hospital estava ainda fresca. A voz do Dr. Mendes havia sido clara. Tiago necessitaria de cuidados de por vida, e a única forma de suportá-lo era com apoio familiar.
Leonor havia insistido em que se tomasse um respiro, e Ana havia sugerido um lugar tranquilo onde falar. Assim haviam acabado naquela cafeteria do centro, famosa por suas tertúlias, com uma mesa na esquina mais recolhida, rodeados de espelhos e quadros que refletiam uma calma enganosa. Diogo rompeu o silêncio. "Recordo a primeira vez que entrei aqui", disse observando o teto pintado. "Era jovem, não tinha dinheiro. Pedi um café com leite e me fiquei horas sonhando com o que seria algum dia." Leonor arqueou uma sobrancelha. "Sonhando com impérios, não com famílias", replicou com suavidade. Diogo suspirou, baixando a vista. Tiago, que removia distraído o açúcar em seu copo de sumo, levantou a mirada. "De verdade vinhas aqui?" perguntou com um tom neutro. "Sim", respondeu Diogo, "e prometi que voltaria quando tivesse sucesso. E aqui estou, embora não da maneira que esperava." O rapaz apertou os lábios, duvidando. Leonor o animou com uma mirada. "Diz-lhe o que pensas", sussurrou. Tiago respirou fundo. "Não quero que me olhes como um símbolo do teu sucesso ou dos teus erros. Só quero que sejas o meu pai." "Podes?" A pergunta se ficou suspensa no ar. Diogo se moveu em sua cadeira, surpreendido pela franqueza. "Quero tentá-lo", disse devagar, "embora não sei como se faz." O empregado se aproximou para deixar sobre a mesa um prato de pasteizinhos de Chila polvilhados com canela. "Aqui tem", disse com cortesia, e Leonor lhe agradeceu com um obrigada cordial. Esse gesto cotidiano devolveu algo de normalidade à cena. Tiago tomou um dos pasteizinhos, mas apenas lhe deu uma mordida. Estava nervoso, e a comida sabia a pouco. "Não quero promessas vazias", acrescentou, olhando para o seu pai. "Se dizes que vais estar, quero que o cumpras." Diogo assentiu com seriedade. "O entendo. Não falarei de dinheiro nem de impérios. Falarei de estar presente." "Isso é o que queres, verdade?" Tiago duvidou uns segundos e logo inclinou a cabeça em sinal afirmativo. Leonor os observava em silêncio, com uma mistura de desconfiança e alívio. Havia esperado este momento durante anos, e vê-lo finalmente suceder lhe produzia uma emoção contraditória. O relógio da cafeteria marcava as 6:30. Fora, a cidade se preparava para outro estalido de pólvora, e as sombras do entardecer se escoavam pelas janelas altas. O murmúrio das conversas próximas criava um fundo que fazia mais íntima a conversa em sua mesa. Diogo se inclinou para Tiago. "Gostaria de saber mais de ti. O que te interessa?" Além da fotografia, o rapaz hesitou. "A programação. Estou a trabalhar num projeto para controlar os batimentos do coração. Algo que poderia ajudar-me a mim e a outros." Diogo o olhou com surpresa, quase com orgulho. "Isso é admirável! Me encantaria vê-lo!" Leonor interveio. "Não tentes apropriar-te dos seus logros, Diogo. Ele chegou até aqui sem ti." A frase soou dura, mas Diogo a aceitou com um gesto lento. "O sei", disse, "e por isso quero começar a estar agora." Tiago se recostou na cadeira. "A feira de ciências é em uma semana. Se de verdade queres estar, vem. Não te escondas atrás das tuas reuniões." A tensão voltou a crescer. Diogo o olhou com firmeza. "Irei", respondeu, "embora tenha que cancelar tudo o mais." Tiago arqueou as sobrancelhas, incrédulo. "De verdade?" Diogo assentiu. "De verdade." Leonor o observou, tentando de decifrar se essa promessa seria outra mais de tantas. Nesse momento apareceu Vasco pela porta. Levava o rosto cansado e se aproximou discretamente da mesa. "Senhor, a imprensa segue insistindo. Tenho tratado de afastá-los, mas não deixarão de perseguir a história."
Diogo lhe fez um gesto para que se acalmasse. Ocupe-se de que não molestem a Leonor nem a Tiago e não inventes desculpas. Se perguntam, dizes-lhes a verdade, que estava com a minha família. Vasco o olhou surpreendido, mas assentiu. Como queira, respondeu e se retirou com um gesto breve para Leonor, como desculpando-se por todo o caos. Leonor tomou um gole de café e deixou a chávena no pires com suavidade. Nunca pensei que dirias essa palavra, comentou em voz baixa. Diogo sorriu com melancolia. Eu tampouco, mas a digo agora porque a sinto. Tiago observava a cena em silêncio, tentando de acreditar naquele câmbio. O ambiente da cafeteria se fez mais cálido à medida que passavam os minutos. Ana chamou por telefone a Leonor para perguntar como estavam. Estamos bem, respondeu ela, olhando a seu filho e a Diogo. Por agora estamos bem. Tiago tomou outro pastel e esta vez o terminou. Seus olhos, embora ainda cheios de cautela, se suavizaram um pouco. Leonor apoiou os cotovelos na mesa e olhou a seu filho. Queres dizer-lhe tu mesmo o que esperas? Tiago respirou fundo. Só quero que sejas sincero, pai, que não prometas coisas que depois não cumpras. Se dizes que estarás na feira, quero ver-te ali. Diogo olhou fixamente. O prometo! O murmúrio da cafeteria voltou a ocupar o espaço e por um instante os três se sentiram parte da normalidade da cidade. Fora, os fogos de artifício começaram a soar e as luzes de cores se refletiram nos janelões. Tiago sorriu apenas, como se dentro desse estrondo encontrasse um pouco de paz. Tiago olha para o seu pai fixamente e pergunta: vais vir à minha feira de ciências ou vais esconder-te atrás das tuas reuniões outra vez? O Instituto de Pedro V fervilhava de estudantes, cartazes e projetos, enquanto as festas de Lisboa seguiam iluminando a cidade. Os corredores estavam decorados com pôsteres de cores, cabos que conectavam computadores portáteis e mesas improvisadas com maquetes e experimentos. Famílias inteiras se passeavam entre os stands, aplaudindo aos jovens que explicavam com entusiasmo suas ideias. O ar cheirava a mistura de farturas recém-feitas que se vendiam na entrada e a papel impresso com tinta fresca. A algazarra escolar era tão forte como a das ruas próximas, onde os balões esperavam a subida final. Na mente de Leonor ressoava o ocorrido a noite anterior. Haviam passado horas ajudando a Tiago a preparar a sua maquete, ajustando cabos e revisando gráficos. Diogo havia surpreendido a ambos quando apareceu com uma chave de fendas na mão, ajoelhando-se para fixar uma peça. Deixa-me ajudar-te, havia dito, e embora a frase parecesse singela, a Leonor soou-lhe como um gesto inesperado. Agora, ao entrar no pavilhão do Instituto, Diogo caminhava junto a eles, engravatado mas sem gravata, com uma expressão contida que revelava mais nervos que orgulho. Tiago, vestido com uma camisa clara e calças singelas, acomodava com cuidado o dispositivo sobre a mesa do seu stand. Se tratava de um sistema de controlo cardíaco desenhado para registrar os batimentos em tempo real e projetá-los em uma tela. Leonor se aproximou e lhe sussurrou: recorda falar devagar, querido. Todos querem entender-te. Diogo pôs uma mão sobre o ombro do rapaz e acrescentou: estás pronto, confia no que criaste. Tiago sentiu. Embora o rubor em suas bochechas o delatasse, os professores e juízes começaram a recorrer aos projetos. Um deles, um homem de barba branca e óculos redondos, se deteve frente a Tiago e leu o cartaz. Monitoreu cardíaco em adolescentes com risco hereditário. Levantou a vista. Curioso. És tu o sujeito de prova? Tiago respirou fundo. Sim, tenho a mesma condição cardíaca que teve meu pai.
O murmúrio dos demais estudantes próximos se apagou e várias miradas se dirigiram a Diogo, que estava de pé atrás, com os olhos úmidos. O rapaz continuou. Criei este dispositivo para registrar meus batimentos. A ideia é que qualquer adolescente possa ter um controle em tempo real, receber alertas e evitar complicações. Com mãos firmes, conectou o sensor à sua munheca e na tela apareceram as linhas verdes irregulares do seu ritmo cardíaco. Isto é o que bate em mim, e este sistema pode ajudar a que muitos outros não vivam com medo. Os juízes intercambiaram miradas de interesse. Um deles perguntou: e como se financia este projeto? Tiago encolheu os ombros com peças recicladas e horas de programação, mas creio que com apoio poderia chegar mais longe. Diogo deu um passo adiante. Eu sei o que é viver com essa condição, disse com voz grave. E sei o que significa fazê-lo só. Meu filho não estará só. Este projeto merece apoio e estou disposto a respaldá-lo. O público se agitou, surpreendido pela confissão. Diogo raramente falava em público de algo pessoal, e menos de sua saúde. Leonor o olhou com uma mistura de assombro e cautela. Havia em suas palavras um tom sincero que não recordava dos anos passados. Tiago o observou de soslaio, incrédulo no princípio, mas logo uma faísca de orgulho cruzou o seu rosto. O dispositivo começou a mostrar em direto os batimentos do rapaz. A tela palpitava com linhas verdes e o auditório se encheu de um aplauso espontâneo. Os estudantes se aproximavam, os professores assentiam com aprovação e alguns pais comentavam em voz baixa que aquele projeto tinha futuro. Leonor sentiu que o coração se lhe enchia de calor. Pela primeira vez via a seu filho não só como um adolescente lutando contra uma enfermidade, senão como um jovem capaz de transformar sua fragilidade em força. Os juízes felicitaram a Tiago e lhe pediram que enviasse o projeto a um concurso nacional. O rapaz sorriu com timidez. "O farei", respondeu. "Mas o mais importante para mim é que este invento funcione e ajude." Diogo apertou o ombro de seu filho com orgulho contido e Leonor, de pé, a um lado, deixou escapar uma lágrima silenciosa. À medida que avançava a tarde, outros estudantes se aproximaram a felicitá-lo. Um lhe disse: "Teu projeto é o melhor que tenho visto." Outro adicionou: "Se o patentear, eu te ajudo com o design." Tiago ria com uma alegria nova, como se de pronto o peso que carregava se houvesse tornado mais leve. Leonor tirou uma foto com sua velha câmara, capturando esse instante de vitória íntima. Fora, as ruas de Lisboa rugiam com o estalido dos foguetes. O céu começava a escurecer e as luzes de cores se refletiam nas janelas do instituto. A feira de ciências seguia, mas para os três, aquele estande pequeno era o verdadeiro epicentro do dia. Tiago sorriu e sussurrou: "Pela primeira vez senti que éramos uma equipa." O mar do Estoril brilhava ao entardecer quando Leonor e Diogo caminharam juntos pelo passeio marítimo. O ar trazia consigo um odor salgado e fresco, misturado com o fumo longínquo das festas de Lisboa que já acendiam as ruas do centro. As esplanadas estavam cheias de turistas que compartilhavam cervejas e brindavam com taças de vinho, enquanto guitarristas de rua tocavam canções suaves que se misturavam com as vozes da multidão. A cidade estava viva, mas para eles dois, aquele passeio era um refúgio, uma pausa depois de tantas tormentas. Após a feira de ciências, a tensão havia dado passo a um começo de confiança. O projeto de Tiago havia recebido aplausos e reconhecimento, e Diogo havia estado ali, de pé, aplaudindo com lágrimas contidas. Leonor o havia visto
e havia sentido que algo nele havia mudado de verdade. Agora caminhavam lado a lado, em silêncio, escutando só o rumor das ondas. Leonor foi a primeira em falar. Nunca pensei que viveria para ver isto, disse com um suspiro. Diogo a olhou, com a gravata guardada no bolso e o casaco ao ombro. Eu tampouco, mas me alegro de que tenha chegado este dia. O passeio marítimo de Lisboa se iluminava pouco a pouco com as lanternas altas e as primeiras luzes dos fogos de artifício se refletiam na água. Leonor se deteve um momento frente à balaustrada de ferro e apoiou as mãos. Diogo, disse com voz baixa, passaram-se 15 anos nos que criei o nosso filho sozinha. Não te o digo para repreender-te, senão porque necessito dizê-lo. Diogo se deteve junto a ela, com os olhos cravados no mar. O sei, e me dói mais do que posso explicar. Criei que se construísse um império, se acumulasse poder e dinheiro, tudo o demais viria só. Mas estava equivocado. Leonor o olhou fixamente. Ele não necessita um império, te necessita a ti, não como empresário, não como milionário, como pai. Diogo baixou a vista e assentiu. Perdi demasiados anos, mas quero os que ficam. Quero estar aí quando se desperte pela manhã, quando vá às suas revisões médicas, quando apresente novos projetos. Não quero seguir sendo um fantasma em sua vida. Leonor o escutou em silêncio, avaliando cada palavra. Não era fácil confiar depois de tanta dor, mas na voz de Diogo havia uma sinceridade que antes não havia conhecido. De pronto, escutaram passos ligeiros atrás deles. Tiago apareceu correndo, com um sorriso amplo e o cabelo despenteado pelo vento. Levava uma pequena mochila às costas e levantou a mão para saudá-los. Perdão por tardar, me fiquei falando com meus amigos do instituto, disse com alegria. Leonor sorriu ao vê-lo e estendeu os braços. Vem aqui, respondeu. Tiago se aproximou e abraçou sua mãe primeiro, logo olhou para seu pai com timidez. De que falavam? Perguntou. Diogo o olhou com ternura. De ti, contestou. De tudo o que queremos fazer bem, de agora em adiante. O rapaz se riu suavemente. Então espero que a lista seja longa. Se adiantou uns passos e assinalou um pequeno restaurante próximo, onde os empregados acomodavam mesas ao ar livre. Que vos parece se jantamos juntos em casa? Podemos pedir algo para levar. Leonor o olhou surpreendida. Em casa? Tiago assentiu. Sim, os três, como família. Não tem que ser perfeito, só tem que ser nosso. Diogo respirou fundo, como se aquelas palavras fossem o presente mais grande que podia receber. Me parece uma ideia maravilhosa. De caminho ao restaurante, se cruzaram com vários grupos que levavam figuras de balões de ar quente e madeira para a subida final. Os balões esperavam nas praças, prontos para serem lançados em meio à alegria. Um menino se aproximou a Tiago e lhe ofereceu um pequeno foguete. Queres acendê-lo? Perguntou com inocência. Tiago olhou a sua mãe, que sorriu e assentiu. Diogo acendeu o pavio e juntos viram como o foguete subia ao céu e explodia num brilho verde. Os três riram ao uníssono e por um instante pareceram esquecer tudo o que haviam sofrido. No restaurante, Ana apareceu inesperadamente. Havia terminado seu turno no hospital e decidiu passar a vê-los. Não queria interromper, disse com amabilidade, mas tinha que lhes dizer algo. O importante não é só a medicina, senão como se cuidam entre vocês. Leonor a abraçou com gratidão e Diogo estreitou sua mão com respeito. Obrigada por estar nos momentos mais difíceis, adicionou. Ana sorriu. Agora os momentos serão melhores, eu sei.
se despediu com um gesto carinhoso para Tiago, que lhe respondeu com um sorriso tímido. Com bolsas de comida nas mãos, regressaram para o carro estacionado perto. O céu de Lisboa estalava em fogos de artifício e a multidão se congregava nas ruas para a última noite das festas. O resplendor iluminava os rostos dos três, que caminhavam juntos como se houvessem recuperado algo perdido. Leonor se deteve um instante e observou a seu filho entre eles. Nunca imaginei este momento, confessou. Tiago lhe tomou a mão. Eu tampouco, mas aqui estamos. O passeio marítimo vibrava com as guitarras, as vozes e os aplausos da gente. As figuras de balões de ar quente começavam a arder em distintas praças, e o fumo ascendia para o céu, levando consigo um ano inteiro de recordações. Leonor pensou que talvez aquilo era um símbolo perfeito, o fogo que queima o passado, a luz que abre um futuro distinto. Enquanto caminhavam, Diogo olhou para Leonor com seriedade. Sei que não será fácil. Haverá discussões, haverá dias maus, mas quero que o tentemos. Leonor o observou e logo olhou a Tiago, que sorria com inocência adolescente. Talvez não tenhamos um final perfeito, disse em voz baixa, mas sim um novo começo. As festas de Lisboa explodiam no céu com um castelo de fogos de artifício que iluminava toda a cidade. O mar refletia os brilhos de cores e a multidão aplaudia enquanto as figuras ardiam. Para eles três, aquele espetáculo era mais que uma festa. Era o sinal de que o passado podia ficar atrás e de que a família, rota durante anos, podia reconstruir-se com paciência, verdade e amor. O eco dos fogos de artifício se foi apagando sobre o mar do Estoril e naquele resplendor final ficou gravada a imagem de uma família que, depois de anos de silêncios e feridas, havia encontrado um novo modo de caminhar unida. Não foi um regresso fácil, nem uma reconciliação imediata. Mas cada passo compartilhado no passeio marítimo, cada palavra pronunciada com franqueza, abriu um sendeiro distinto ao do orgulho e da solidão. Na mirada de Tiago brilhava a confiança que nunca antes havia sentido. E na de Leonor e Diogo se reconhecia a vontade de reparar o tempo perdido, embora soubessem que nenhuma promessa poderia apagar os anos de ausência. O que esta história nos recorda é que sempre é possível começar de novo, inclusive quando as cicatrizes parecem demasiado profundas. A ternura, a paciência e o valor de pedir perdão são a argamassa que sustenta um lar verdadeiro. Igual que os balões de ar quente reduzem a cinzas figuras de papel para deixar espaço a novas criações, também as famílias podem renascer de seus próprios incêndios quando o amor é mais forte que o ressentimento. Como dizia um velho ditado português, quem semeia carinho, recolhe esperança. E não há herança mais valiosa que a de um afeto sincero, transmitido com gestos cotidianos. Talvez, ao escutar esta história, você recorde a alguém com quem ainda fica algo por dizer, um gesto por oferecer, um perdão por pronunciar. Talvez seja o momento de reconhecer que, embora não existam finais perfeitos, sempre podemos regalar um novo começo. Se esta narração tocou o seu coração, compartilhe-a com quem você quer, porque às vezes um relato compartilhado é a faísca que acende a chama da reconciliação. E recorde, como uma lâmpada acesa na janela em meio da noite, um só ato de ternura pode iluminar o caminho de quem ainda busca voltar para casa,